nem contra o prefeito, não é para ser liberal, nem ser conservador, nem ser de esquerda, de direita ou de cima a baixo. A gente está falando de duas coisas que são imprescindíveis à sociedade. Primeiro, o direito ao trabalho do motoqueiro, de ganhar o seu sustento, sem ter necessariamente o seu trabalho regulado, de modo que inviabilize o seu trabalho. A burocracia gigantesca do último projeto que veio da prefeitura, praticamente inviabiliza a possibilidade de um motoqueiro, de um motociclista, aliás, de realizar o seu trabalho. Que não adianta você regular a ponto de sufocar burocraticamente o trabalhador. Do outro lado, e aí é que está a gente não ser radical, você tem que regulamentar de uma maneira responsável, porque, embora todos os motociclistas aqui presentes, por exemplo, sejam extremamente profissionais, não há, senhor presidente, garupeiro profissional. Quando a gente vê os números, e aí não tem nada de direita, nem de esquerda, nem de liberal, nem de prudente, nem de nada, os números de 70% de acidentes ortopédicos serem de motos, isso sem ser de moto de garupa, a gente se assusta. Então, pela ordem judicial, a gente está fazendo um projeto que tenta ser responsável. Alguns projetos, alguns itens do projeto que eventualmente a gente já discutiu e já ganhou são exatamente a placa vermelha, desde que seja arcada os custos com as devidas empresas. A regulação de algumas áreas e, eventualmente, algumas áreas de riscos não dá para São Paulo fazer. O tempo de uso para não sobrecarregar o trabalhador, o motociclista, o capacete, o colete refletivo, a regulação de velocidade e que as empresas, e eu falo aqui como liberal, hein? Como exatamente precursor da potencialidade do empreendedor, e que as empresas arquem com os custos, né, para o trabalhador, que eventualmente não pode arcar com todos os custos a ponto de ele gastar todo o seu salário com a burocratização da regulação do seu uso. A liberdade do trabalho e a liberdade do trabalhador não pode ser confundida também com a eventual insegurança. São Paulo não é uma cidade como São Caetano do Sul, não é uma cidade até como Belo Horizonte, minha cidade natal. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, São Paulo é praticamente um estado. 2 motoqueiros morrem, em média, por dia nas radiais de São Paulo. Imagino isso catapultado ao dobro pela questão da garupa de moto. Então, a gente está ainda conversando com a prefeitura para que haja um espaço de uma melhor possibilidade de trabalho dos motoqueiros e também uma possibilidade maior de segurança aos garupas e aos próprios motoqueiros. Ser livre não é prescindir da segurança. O maior direito social, o maior direito outorgado pelo Estado é o direito à vida. A moto é, em si, infelizmente, um veículo inseguro. Pensa bem, gente, a gente entra num carro com cinto de segurança, num veículo vedado, tem uma série de regulamentações dentro de um carro. Então, ninguém está querendo cercear o direito de um motociclista de ganhar o seu sustento. Ninguém está querendo limitar burocraticamente aqui nessa casa o direito de um motociclista de trabalhar livremente, mas a gente tem que regular o trabalho de vocês a ponto de vocês, eventualmente, depois não serem responsabilizados. Nem um vereador quer ser responsabilizado, muito menos o prefeito, pela ceifação de vidas humanas por um serviço prestado de maneira irresponsável. Há o transporte, infelizmente São Paulo não tem um transporte que seja digno do cidadão, e é por isso que eclode exatamente a questão do mototáxi. Vereador, se dá uma parte. Então, assim, ninguém sonha em ser motorista de mototáxi, e eu duvido que algum vereador aqui vá usufruir do serviço de mototáxi. Então, a responsabilidade que a gente tem por um serviço que a gente não vai usar, para usar uma expressão de esquerda, burgueses que somos, a gente tem que cuidar da vida do garupeiro e a gente tem que cuidar da não limitação burocrática do serviço de um mototáxi. Todo vereador tem que ser responsável e não abraçar uma luta política irresponsável. Vereador.